Olá, novamente estamos aqui, Antônio Carlos Souza Tom, psiquiatra clínico e psicoterapeuta em psicodrama. Continuando o vídeo sobre toque anterior, que é apresentando o toque, o que eu procurei dar em linhas gerais, o que seria o fenômeno obsessivo compulsivo, eu vou me deter um pouco mais sobre algumas particularidades do toque. A essência do transtorno obsessivo compulsivo é a dúvida obsessiva, que é diferente da dúvida racional. A dúvida racional, ela é satisfeita pela verificação. A dúvida obsessiva, ela é permanente. Ela é como se fosse o mito de Sísifo da mitologia grega, que foi condenado a rolar uma pedra muito pesada para cima de uma montanha, e pelo próprio peso da pedra ela volta atrás e ele eternamente fica fazendo o mesmo gesto, sendo obrigado a fazer o gesto e sabendo que ele seria inútil. Essa dualidade de Sísifo, ter que fazer algo e ao mesmo tempo saber que aquilo não satisfará, não ser satisfeito por essa ação ou por esse pensamento, é o núcleo da angústia atroz que uma pessoa que sofra de transtorno obsessivo compulsivo sente. Talvez é uma situação limite em termos humanos de suportar transtorno obsessivo compulsivo grave, é uma situação limite em termos de angústia, porque é uma contínua sensação de dúvida, seja é um pensamento de dúvida ou uma ação que nunca tem a satisfação de obter o resultado, como se fosse Sísifo. Então, essa natureza ambivalente da ideia obsessivo-compulsivo, que está expressa no próprio mito, eu tenho que rolar, mas ao mesmo tempo essa pedra vai voltar a rolar. Eu não atinjo o pico da montanha. Traduzido em termos clínicos, a ideia obsessiva é uma dúvida. O pensamento obsessivo é uma dúvida que se introduz em qualquer banalidade, ou pode se introduzir em qualquer tema que seja desagradável para a pessoa. Não existe uma ideia obsessiva harmônica com a pessoa. Por definição, a ideia obsessiva ela é desarmônica com a pessoa. Ou seja, eu não quero pensar isso, não quero pensar isso, não quero ter essa ideia, não quero ter esse pensamento, não quero ter essa imagem em minha cabeça, ou porque ela é inútil, ou porque ela é ridícula, ou porque ela é banal, ou porque ela é ofensiva, ou porque ela contraria algum valor meu. Ou seja, é uma ideia que eu não quero ter no meu pensamento, mas ao mesmo tempo eu não tenho forças para eliminá-la. Ela tem uma força intrusiva maior do que minha capacidade de eliminá-la. Essa contínua sensação de ter um pensamento meu, que essa é a característica da ideia obsessiva, eu sei que o pensamento é meu. É um pensamento meu, mas que eu não controlo ele. Todas as pessoas têm ideias parasitas pela cabeça, ideias bobas, ideias agressivas, ideias bestas. Mas, na maior parte das vezes, nós conseguimos tirar do pensamento depois de algum tempo. Nós temos, no caso da ideia obsessiva, na ideia obsessiva, ou do pensamento obsessivo, ou da imagem obsessiva, não. É uma ideia que é parasita, no sentido dela ser uma ideia que poderia ser descartada, mas que, no entanto, é impossível de ser, pela força intrusiva que essa ideia tem e pela impossibilidade ou dificuldades em níveis diferentes, que muitas vezes o paciente vai dizer, não que ele não consegue, mas demora muito para que ele consiga eliminar da cabeça. Mas, de qualquer forma, esse desconforto que beira raias da angústia absurda de ser obrigado a pensar, tal como se fosse Sísifo, ser obrigado a pensar algo que não tem fim. É um loop contínuo de pensamento. Voltando para a área clínica, ou para a área motora, da área da ação, isso se traduz com o termo de ato compulsivo, que quando é repetido sempre de um mesmo jeito, dentro de um contexto, dentro de uma série de atos, nós denominamos de ritual compulsivo. O ato compulsivo é o ato sozinho. O ritual é quando é um ritual, ou seja, o paciente tem um ritual para dormir.
Então, tudo tem que ser repetido naquela meia hora antes, exatamente do mesmo jeito. E tal como se fosse Sísifo, se ele é interrompido por alguma razão, o ritual compulsivo seja interrompido, ele é obrigado a começar do começo. É um eterno Sísifo. E isso dentro de um clima de angústia crescente, porque a pessoa se sente obrigado a fazer aquele ato que não concorda, mas não pode deixar de fazê-lo. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que só têm pensamentos obsessivos, o fenômeno compulsivo não aparece tão nitidamente. Outras pessoas você vai perceber mais rituais compulsivos. E em muitas pessoas essas duas coisas se complementam. A ideia obsessiva se complementa com o ato compulsivo ou com rituais compulsivos. Atualmente, nós estamos numa preocupação muito grande aqui em todos os psiquiatras do mundo, porque nesses 3 meses de Covid, 3, 4 meses de Covid-19, como a Covid-19 cobra de nós seres humanos, cobra higiene e sempre ameaça com a ideia de contaminação, aquilo que é expresso por necessidade pelas medidas sanitárias corresponde para uma pessoa comum como se fosse uma obrigação obsessiva compulsiva. É uma ideia, um pensamento de contaminação junto com um ritual de limpeza. Quando é que isso deixa de ser uma satisfação a uma medida sanitária necessária e passa a se comportar como um transtorno clínico? Talvez antes, nunca foi muito fácil diagnosticar a toque, mas talvez fosse mais fácil essa linha de separação entre o que é uma repetição, entre o que é uma higiene, entre o que é uma dúvida, entre o que é uma verificação normal, uma checagem normal de algo do toque, do fenômeno do toque, envolvido no fenômeno do toque. Hoje ficou mais difícil, porque todo o clima mundial é um clima em que os pensamentos são de contaminação, as ideias são de contaminação, e o que é sugerido são atitudes de lavagem e limpeza. Qual é o limite? Muitas vezes é tênue. Mas como tudo em psiquiatria, como os parâmetros não são tão rigidamente definidos, não é como exame de laboratório que você tem uma faixa nítida em que abaixo daquilo é anormal ou acima daquilo é anormal. Os parâmetros de suposta normalidade na área psiquiátrica, elas não são tão precisos assim. Então, hoje, considerando que a cobrança externa impõe um clima obsessivo-compulsivo, quando é que se transforma individualmente numa situação que mereceria, exigiria, necessitaria de uma intervenção psiquiátrica e psicológica? Porque o toque exige essa combinação. Como a maioria dos fenômenos da área psiquiátrica, nós precisamos dessa justaposição, dessa complementação de tarefa. O psiquiatra, através da medicação, procurando controlar e estabilizar a sintomatologia clínica, aquilo que é impeditivo do funcionamento da pessoa, e a abordagem psicoterápica que favorece a pessoa com isso diminuído ou estabilizado, ele possa melhorar seu rendimento pessoal, sua produtividade e, como ser humano, atingir níveis diferentes do anterior. Então, essa complementação, e no toque isso é muito presente, nós precisamos de uma intervenção farmacológica e, simultaneamente, necessitamos de uma intervenção psicoterápica dirigida para o toque. Bom, no toque, a gente já viu que pela gravidade dela, ela precisa de uma intervenção. Mas qual é a gravidade? Quando é que isso passa a ser um requisito, em que o tratamento passa a ser um requisito? Quando é que o número de lavagens de mãos minha deixa de ser algo
favorecedor da higiene e da autoproteção e passa a ser uma agressão para a minha pele, do ponto de vista físico, e passa a ser uma contínua sensação de que eu estou sujo. Esse talvez seja o caminho, é o contínuo. A pessoa que tem toque, eu volto a lembrar o mito de Sísifo, ele não tem a sensação de completude. Ele não tem a satisfação de ter atingido ou a limpeza, ou a checagem, ou a verificação, ele não tem essa satisfação. A dúvida volta a se implantar continuamente. Enquanto que uma pessoa que não tenha toque, se porventura ela ao chegar da rua, ela lava a mão, como aliás seria a obrigação de todas as pessoas, com Covid ou sem Covid, seria essa a obrigação. Não existe só coronavírus para contaminar as pessoas. Então o hábito de higiene é ao chegar fazer a sua lavagem de mão. Numa pessoa sem toque, essa única lavagem bem feita dá a satisfação de ter completado o ato. A dúvida anterior se estaria sujo ou não foi satisfeita pela lavagem. Se porventura eu estou fazendo uma conta importante, temos em tempos de entrega de imposto de renda, essa verificação, essa checagem final, o checklist final, é necessário para que vejamos se não passou nada desapercebido. O próprio programa do imposto de renda faz isso. Você clica nele e ele faz a autoverificação. O piloto faz isso antes de levantar voo. Nós fazemos isso antes de sair de casa e olhando se deixamos alguma coisa, a última revisão. Todos esses atos que nós fazemos, ou todas essas dúvidas e esses atos que satisfazem a dúvida, eles transmitem a sensação, ao serem finalizados, de completude. Quando é que se trata algo do fenômeno do toque? É quando essa dúvida volta a se reimplantar. Por exemplo, ao sair, nós olhamos normalmente se as janelas estão fechadas para evitar que a chuva invada a casa, e desligamos as luzes. Habitualmente se faz isso, a não ser que se saia com muita pressa. Mas vamos utilizar esse exemplo da pressa mais adiante também. Nós habitualmente fazemos isso, fazendo essa última checagem. Bate-se a porta, vai-se embora. Provavelmente ou possivelmente uma pessoa que seja portadora de toque, ao bater a porta vem a sensação, mas será que eu verifiquei mesmo, não deixei nenhuma acesa? Volta-se a abrir a porta, volta-se a verificar. As luzes estão desligadas, as janelas estão fechadas. Mas ao nos aproximarmos da porta e ameaçar bater novamente, volta a dúvida. Um loop contínuo. O fenômeno obsessivo compulsivo, poeticamente traduzido na mitologia pelo mito de Sísifo, também se traduz como uma imagem do loop, um loop contínuo que não termina. Então, quando é que nós deveríamos procurar um profissional? Quando nós percebemos, se porventura nós percebamos que não tem fim. A minha sensação de higiene não aparece, a sensação de limpeza não aparece, o bem-estar de não ter uma doença como agora a Covid aparece. Claro que pelas medidas sanitárias impostas a nós, continuamente nós estamos sendo bombardeados com a ideia necessária de proteção. Então, vem sempre informações de fora, ou demandas externas, que nos cobram e que nos lembram a todo momento da possibilidade de contaminação e das medidas de proteção. Então, existe um influxo externo que leva a pessoa a ter essa sensação de dúvida. Subjetivamente, quando é que nós, voltando à questão, quando é que poderíamos procurar algum dos dois profissionais envolvidos na área, o psicólogo e o psiquiatra? Quando percebemos que a vida virou um desconforto contínuo. Nunca temos a sensação de estar sadios, no caso da ideia de contaminação, ou de estarmos limpos, no caso da ideia das atitudes de higienização e de limpeza. Se porventura essa sensação aparece, a gente precisa recorrer ao profissional. Por quê? Porque essa sensação de angústia, que não se resolve nunca, que com certeza é a sensação de Sísifo, com certeza é a sensação que Sísifo teve na mitologia grega,
que todas as horas ele está sendo cobrado a fazer algo, sendo obrigado a fazer algo, não é cobrado, sendo obrigado a fazer algo que ele sabe que não vai resultar em nada, essa angústia chega a níveis insuportáveis na maior parte das vezes. Então, só relembrando, como é um assunto muito amplo, nós provavelmente vamos voltar em outro vídeo, ok? Tchau.